e da arte. Bora de apostila de geografia, galera! Agora nós veremos a apostila de geografia, apostila número 14, do dia 25 de maio, terça-feira, galera. A gente vai prestar bastante atenção na explicação dessa apostila, na leitura da apostila, para fazer as atividades bem bacana, tá ok? Bora lá? Então vamos para a nossa apostila de geografia, terça-feira, 25 de maio. Bora lá! Pegue a apostila, acompanhe com a tia a leitura. Vamos lá! Território, redes e urbanização é o tema da nossa aula de hoje. Então vamos acompanhar a leitura. As funções das cidades. Para que serve? Tá? Função. Muitas das cidades que se formaram com base no desenvolvimento de atividades econômicas em diferentes momentos, ainda hoje mantêm as funções que motivaram a sua fundação, ou seja, continuam com a mesma função de quando elas foram fundadas, com o mesmo objetivo, ok? Além das formas urbanas, as cidades possuem funções diferentes, que são definidas de acordo com sua localização e com as atividades econômicas desenvolvidas, entre outros fatores. A cidade de Santos, por exemplo, ainda tem suas principais atividades econômicas dependentes do papel desempenhado pelo porto. Quem nunca ouviu falar do Porto de Santos, né? Atualmente, o Porto de Santos é o que apresenta maior diversidade de importações e exportações do Brasil. Ele é movimentando produtos das indústrias mecânica, química, de alimentos e bebidas, entre muitas outras. Também são importantes cidades portuárias brasileiras: Itajaí, que fica em Santa Catarina, Paranaguá, que fica no Paraná, e Vitória, no Espírito Santo, ou seja, a capital do nosso estado. Também é uma importante cidade portuária. As cidades podem ser divididas entre vários tipos. Entre eles estão os naturais, que surgem sem planejamento, e as planejadas, que passaram pela elaboração de um projeto antes de serem construídas. Ou seja, elas foram planejadas até ser construída. Não surgiu de qualquer maneira, entendeu? Como exemplos de cidades naturais, podemos citar o Rio de Janeiro e São Paulo. A cidade planejada mais famosa do Brasil é a capital do nosso país, Brasília. Mas Belo Horizonte, Goiânia e Aracaju também são exemplos de cidades brasileiras que foram planejadas. Há ainda a cidade industrial, que tem uma população e economia voltada para a indústria em determinadas regiões, que giram o fluxo de capital da cidade. Existem cidades que também se destacam pelas atividades comerciais. No Brasil, o maior exemplo é Manaus e seu polo industrial, localizado na Zona Franca. Neste sentido, ainda temos as cidades portuárias, que têm uma economia baseada no comércio, importação e exportação de produtos. Gente, o que é importação e exportação mesmo? Importação é aquele produto que vem para o Brasil. Exportação é aquele que vai daqui para fora, tá? Existem ainda cidades históricas, religiosas e turísticas. Em resumo, atualmente podem se identificar os seguintes tipos de cidades. Olha, vamos ver quais os tipos de cidade, hein? Cidades naturais, que são aquelas que surgem sem planejamento. Cidades planejadas,
que nascem de um projeto previamente elaborado. E cidades industriais, aquelas que estão desenvolvidas ao redor de grandes indústrias que movimentam a economia dessa cidade, desse local. Temos também as cidades portuárias, situadas em costas e rios e que se baseiam em atividades de comércio, importação e exportação no fluxo econômico. Cidades universitárias. Cidades universitárias são conhecidas por serem sedes de universidades e faculdades, atraindo pessoas para estudarem e trabalharem nesses polos de conhecimento. Cidades comerciais, que têm a economia baseada na venda de bens e serviços ou outras comerciais. Cidades históricas, local de valioso patrimônio para a humanidade, seja arquitetônico, cultural ou um outro tipo de patrimônio que seja importante para a humanidade. Cidades religiosas, que atraem fiéis de várias regiões para cultos a divindades. Cidades turísticas, que têm a maior parte da economia ancorada no turismo. Ok, galera? Prestem bastante atenção, releiam o texto quantas vezes forem necessárias, ok? Então agora nós temos a atividade que é Agora é com você. Atividade número 1 é a leitura do texto. Atividade número 2, agora é com você. Vamos pesquisar. Escreva o nome de algumas cidades consideradas industriais, cidades consideradas turísticas, cidades consideradas universitárias, cidades consideradas históricas. Tia Yolanda, onde nós podemos encontrar essas informações para responder essa atividade? Podemos estar pesquisando no Google, tá? Faça pesquisa no Google. Procura quais são as cidades que a gente pode estar colocando aqui, encaixando em cada uma desses tipos de cidade, ok? Bora lá! Ao contrário da maioria das cidades que cresce de forma espontânea, existem cidades que foram planejadas para cumprir determinadas funções. Teve um objetivo ao ser planejada, ok? E para que as pessoas tivessem melhor condições de vida, melhor qualidade de vida. Brasília foi planejada, mas atualmente no seu entorno, devido à urbanização acelerada, ou seja, o crescimento rápido, né? É possível observar importantes mudanças em sua área. No Distrito Federal, há várias regiões administrativas, como Águas Claras, Guará, Cruzeiro, que são áreas muito urbanizadas. Ou seja, Brasília foi uma cidade planejada. Porém, hoje a gente observa o crescimento acelerado e aí esse crescimento, né, não foi o planejado, ok? 3. Leia o trecho da notícia. Bora lá! Brasília, uma cidade planejada. Você, por exemplo, poderá imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos? Leia o trecho desta notícia. Brasília, uma cidade planejada. Você, por exemplo, poderá imaginar que ela foi construída em apenas 4 anos? Ou que Brasília foi feita para ser uma cidade diferente de qualquer outra? Cidade planejada que nasceu primeiro na imaginação e nas pranchetas dos arquitetos. Brasília foi erguida para substituir o Rio de Janeiro como sede do poder brasileiro. Lúcio Costa pensou a capital com o formato de um avião. Entre outras características, a cidade seria cortada por 2 vias expressas principais e divididas em setores dedicados a atividades específicas: setor hoteleiro, bancário, comercial, etc. A
principal área residencial seria organizada em grandes quarteirões, as superquadras. Número 4. Lembrando, a atividade 3 é a leitura da notícia. Número 4. De acordo com o trecho dessa notícia, como surge uma cidade planejada? Volta no texto, dá uma lida, encontra a resposta. Lembrando, começando com letra maiúscula. Letra B. A cidade de Brasília foi planejada e construída para cumprir qual função? Para que Brasília foi planejada? Volta no texto se não lembrar e escreva aí nessas duas linhas. Número 5. Então podemos afirmar que a principal função de Brasília é... Nós temos 4 alternativas e vocês vão marcar a alternativa correta, ok? Comercial, industrial, político-administrativa ou turística. Número 6. Brasília foi fundada em 1960, mas a construção começou em 1956 e seguiu um projeto, o Plano Piloto. Observe um desenho desse projeto. Tem um desenho aí. Viram que é em forma de um avião, como foi falado lá no texto? Esse é o plano piloto, né? O planejamento da cidade de Brasília. Letra A. Na sua opinião, o plano piloto lembra o formato de quê? Vamos escrever aí. Letra B. Antes de 1960, qual cidade era a capital do Brasil? Então, essa foi a apostila 14, terça-feira, 25 de maio, a aula de Geografia. Assista o vídeo quantas vezes for necessário, leia a apostila quantas vezes forem necessárias para responder as atividades bem bacaninha, tá ok? Evitem deixar a atividade em branco, galera. Qualquer dúvida, estamos à disposição no grupo. O Mundo Mágico da Literatura e da Arte fica por aqui. Em breve traremos mais aula de geografia. Tchau!